E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando aqui agora a correção da lista número 3, que é a lista de arrays e objetos, que tem todo aquele esqueminha diferente de conteúdo novo que eu dei na sala para usar o stdin, enfim. Então, vou fazer a correção aqui da lista do mesmo jeito que eu pedi para vocês fazerem os exercícios quando eu passei essa lista, tá? Então, eu já abri aqui no VS Code, ó, criei uma pasta chamada lista 3, arrastei aqui para o VS Code, ele abriu para mim aqui. E a gente vai começar criando um arquivo stdin, tá? Esse arquivo aqui, chamei de stdin porque é um padrão do bcrowd, que na verdade a gente usa esse método para resolver exercícios, principalmente quando vai mandar exercício lá no bcrowd. Posso até gravar uma videoaula só explicando sobre bcrowd. E esse é o padrão do nome. Você podia colocar um nome que você quisesse, não faz diferença, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou colocar o stdin. E aí eu já vou começar pelo exercício 1, tá até aqui já abertinho. Vou criar aqui então uma pasta, um arquivo chamado x01.js, tá? Então o arquivo stdin, ele não tem uma extensão ponto alguma coisa, é só stdin. E o arquivo js então vai ser x01.js, beleza? A primeira linha que a gente coloca nesse js é uma linha que vai conectar o arquivo stdin com o arquivo script. Então a gente vai fazer assim, ó. A gente pode fazer const input, tá? Vai ser um require, porque a gente vai ter que usar aqui uma biblioteca, como que é o nome da palavra? Me fugiu agora, mas é uma biblioteca que tem essa responsabilidade de fazer interação com arquivos externos, que nesse caso vai fazer interação com esse arquivo stdin, tá? Então, require, o nome dessa biblioteca é fs. E aí, dentro dessa biblioteca fs, nós temos a função readFileSync, tá? Então, a gente vai pegar essa função readFileSync e nós vamos colocar aqui dentro, primeira coisa, o arquivo que a gente quer ler, que é o stdin, e segunda coisa é a cadeia de caracteres que vai ser utilizada para interpretar esse arquivo stdin, que nesse caso é a cadeia UTF-8. Tá? Cadê o TF8 de caracteres? Deixa eu ir um pouquinho para trás. Minha cadeira é um pouco barulhenta. Então, beleza. Deixa eu levantar um pouquinho o microfone aqui. Agora, bom. Então, criamos aqui o arquivo de input. O que acontece? Tudo que vier agora, tudo que a gente escrever aqui dentro desse arquivo, vai vir para essa input, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse criado aqui, vou dar um exemplo só, não precisa mudar comigo agora não. Se eu tivesse criado aqui um arquivo chamado valores, aqui no x01, em vez de stdin, eu colocaria valores, tá? E aí funcionaria do mesmo jeito. Mas como eu falei, por padrão assim, pela prática mesmo, eu prefiro colocar stdin de uma vez, que já fica um padrão, né? Beleza, vamos fazer um teste aqui então, só para você entender. Se eu escrever meu nome aqui, ó, Márcio Marçal, salvei, eu vou dar um console.log agora, console.log nessa input, tá? Vou abrir o terminal aqui. Aí você tem duas opções para rodar esse arquivo. Ou você o executa com node x01. Ó, ele mostrou aqui, ó, Márcio Marçal, que foi o que eu coloquei lá no arquivo. Ou você baixa essa extensão aqui, que é o Code Runner, tá? Eu nem sei se vai funcionar no meu aqui agora, eu vou experimentar. E aí você aperta o play aqui. Ó, ele mostrou aqui, ó, Márcio Marçal. Tá funcionando sim, tá? Então, ou você baixa a extensão Code Runner, ou você roda pelo terminal aqui, junto com o Node, tá? As duas coisas, tanto faz. Beleza? Então é o seguinte. Primeiro exercício é esse aqui, ó. Receba 3 valores do usuário, entre 0 e 10, num arquivo stdin. Um em cada linha, que são referentes a 3 notas de algum aluno. Em seguida, calcule a média entre essas 3 notas e mostre no console o resultado, assim como está no exemplo de saída. Então, o que a gente vai fazer? Esses 3 exemplos de entrada, nós vamos colocar dentro do stdin. Então, meu stdin vai ter o seguinte, 5.0, 6.0, 7.0, tá? Exatamente do jeito que está aqui, ó. Beleza? Se eu der um console.log nisso aqui agora, olha o que vai aparecer aqui, ó. 5.0, 6.0, 7.0. Beleza, então estamos recebendo no arquivo JavaScript tudo que eu escrevi no stdin.
Mas como que eu vou fazer para calcular isso aqui se está tudo junto na mesma variável? Tudo é a mesma variável aqui. Aí que entra o conhecimento importante, que é o conhecimento de array. Tá? Então a gente vai ter que separar esse material aqui, essa informação que vem lá do stdin, uma em cada lugarzinho, separadinhas. Tá? Como que a gente faz isso? A gente vai criar aqui assim. Pode ser também uma constante, const valores, ou const notas, pode até ser, né? Porque já que a gente está recebendo notas, então const notas vai ser aqui o input. E aí como que eu faço para separar, para dividir? Para separar os valores, eu uso a função split. Então input.split. E aí essa função split precisa saber qual é o ponto exato em que ela precisa dividir. Se a gente olhar aqui, o ponto exato da divisão, o lugar em que a gente troca de uma nota para outra, é a quebra de linha, porque está cada nota numa linha. E a quebra de linha no JavaScript a gente representa com o contrabarra, cadê o contrabarra? Contrabarra N, tá? Se você estiver usando o Windows, você vai ter que colocar barra R, barra N, tá? No meu caso, que eu estou usando o Mac, eu vou colocar só barra N, tá? Então, barra N. E aí, se eu der um console... Olha o meu WhatsApp aqui. Deixa eu fechar o WhatsApp. Encerrar. Se eu der um console.log agora, em notas, olha só o que vai aparecer. Vou dar play aqui. Olha lá. Agora nós temos um array, certo? Cada um é uma nota aqui agora. Qual é o problema desse array? Essas notas aqui, se nós olharmos bem aqui com atenção, ó, o que tem por volta delas? Aspas. Tudo que tem aspas no JavaScript, você já sabe. Tudo que tem aspa no JavaScript é porque é uma string. Então, se é uma string, a gente não consegue fazer cálculos. Cálculo de média, cálculo de soma. Não dá para fazer. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos... Na verdade, aqui, inclusive, existe um erro nesse exercício que eu acabei de lembrar agora. Esse exercício foi tirado de um exercício de média ponderada, tá? Então, a gente tem os pesos de cada uma das notas. Se eu bem me lembro, é 2, 3, 5. Cadê? Deixa eu olhar aqui, ó. É 2, 3, 5. Isso mesmo. Então, eu vou fazer aqui bonitinho com a média ponderada, tá? Então, é o seguinte. Precisamos transformar cada uma dessas notas em um número, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Const nota 1, ou seja, a primeira nota. A primeira nota está armazenada na primeira posição do meu array. Ó. Se eu olhar aqui, a primeira posição do meu array tem a nota. Como que a gente navega pelo array? Eu coloco aqui o nome do array, coloco o colchete, que é o símbolo do array, e eu vou colocar 0 aqui, tá? Todo array começa da posição 0, sempre da posição 0, tá? Então, posição 0, posição 1, posição 2, tá? Então, na posição 0 eu tenho essa minha nota aqui, ó. Se eu der um console.log na nota 1, olha só, ele me mostrou aqui, ó, 5.0. Qual é o problema? Se eu colocar aqui, ó, type of nota 1, olha só o que ela é. Não salvei. Olha só o que ela é. String. Então, a gente precisa transformar essa nota 1 em número, tá? Se eu até passar o mouse aqui, já mostra ali que a nota 1 é string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou envolver isso aqui num parêntese e eu vou colocar aqui, ó, number, tá? Number. Então, agora, se eu passar o mouse em cima, o que ele está mostrando aqui agora? Nota 1 é um número. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez para a nota 1, para a nota 2 e para a nota 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, const nota 2 é um number. Notas. A posição da nota 2 é a posição 1. Ó. Vamos até olhar aqui, ó. Posição 0, posição 1 do meu array. Então, vou colocar aqui, notas na posição 1. E aí, beleza, nota 3 é o number, notas na posição 2, tá? É assim,
notas, nota 1, nota 2 e nota 3, beleza? Todos são um número. Agora sim eu posso calcular a minha média. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, const média, vai ser, lembra que a média é ponderada? Então é nota 1 multiplicado por 2 mais nota 2 multiplicada por 3, não dei espaço aqui, mais nota 3 multiplicada por 5. Tudo isso dividido pelo total dos pesos, que é 2 mais 3 mais 5, dá 10, tá? Por último aqui é só fazer um console.log. E aí, qual que é o texto aqui? Eu vou escrever só assim, ó. Vou usar as classes, lembra da concatenação? Então, média é, aí eu uso o cifrão e as chaves, média, com uma casa decimal, então ponto to fixed, 1, tá? É isso aqui. Vamos testar? Vamos testar então, ó. Vamos ver se ele vai mostrar o resultado aqui embaixo. Rodei, ó, média 6.3, fechou. Vamos fazer mais um teste, 5.0, 10 e 10, tem que dar 9 isso aqui. Então, ó, 5.0, 10 e 10. Vou testar aqui, ó. Média 9. O último caso de teste. 10.0, 10.0, 5.0. Então, deixa eu ver aqui, ó. 10, 10 e 5, tá? Salvar, vou executar de novo. Tá ali, ó. 7.5, mesmo resultado aqui, tá? Se você fez a média padrão, você vai perceber que você não chegou nos mesmos resultados que tinham lá, tá? Mas como eu esqueci de colocar que era média ponderada, de fazer o quê? Já era. Esse é o exercício 1, tá? Eu não vou criar vários arquivos. Na verdade, aqui eu posso até fazer o seguinte, ó. Pra gente deixar mais organizado, isso eu não mostrei na aula, mas eu vou mostrar aqui. A gente pode criar uma pasta chamada x01. E aí, para dentro dessa pasta, eu vou jogar o meu stdin e o meu js, tá? Aí, olha aqui, ó, presta atenção. Quando eu faço isso, se eu tentar rodar o meu código aqui, ó, desse jeito, ó, ele deu erro, tá? Por quê? Porque ele está tentando rodar o x01 de dentro aqui de dentro aqui da pasta lista 3, tá? Que no caso não existe. Então, o que a gente vai fazer, ó? Vou fechar esse terminal. Posso até, cadê? Vou fechar esse terminal. Não era para abrir o grande, não. Vou fazer o seguinte, ó. Para rodar isso aqui com o Node, a gente faz o seguinte. CD. CD é para você entrar ou sair de uma pasta. Então, eu vou colocar CD x01. Então, agora eu estou dentro da pasta x01. Se eu rodar node x01.js, ele vai funcionar. Quero voltar para a pasta lista 3. CD... Voltei para a pasta lista 3, tá? Então, é assim que a gente navega entre as pastas. Então, eu posso criar aqui uma outra pasta, se eu quiser aqui, ó. Aqui, ó. New folder, x02, tá? Essa x02 também vai ter um arquivo x02.js e também vai ter um arquivo stdin, tá? Na verdade, agora, como a gente está separando em pasta, não precisa nem ser x, pode ser index.js, tá? Index.js fica até mais bonitinho, ó. Rename index.js, tá? Se eu quiser rodar esse aqui, vamos ver o que ele vai mostrar. Ó. Deu um erro aqui, que para mim pouca diferença faz. Então é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui agora esse novo projeto aqui. Vou entrar na pasta desse novo projeto. Então é cd x02, que é o nome da pasta. Então agora eu estou na pasta x02, tá? Se eu colocar aqui, ó, console.log oi, e eu colocar node index, olha só, ele mostra o oi lá que está aqui dentro, beleza? Então tá tudo funcionando. Vou dar um CLS para limpar. Não, tem que ser clear aqui. Tá? Aqui no Mac é clear. No Windows, você pode apertar CLS e ele limpa o terminal. Tá? Então, exercício 2. Exercício 2 era o seguinte. Você vai receber
3 valores, um em cada linha, um nome, a quantidade de horas trabalhadas no mês e o valor que é pago por cada hora trabalhada. Depois calcule o salário total desse funcionário e mostre na tela uma mensagem com esse salário. Tá? Então é o seguinte, aqui no STDIN eu vou ter Manuel 100, 5.5. Tá? Manuel 100, 5.5. Tá? Ou 5.50, pode ser também, não tem problema nenhum. Aqui é a mesma coisa, eu vou ter que criar uma input que vai ver, ó, require fs, e aí ó, o read file sync, vai ser o stdin, o arquivo, que está, que vai usar um UTF-8. Beleza, UTF-8, UTF-9 nem existe. Beleza. Aí eu vou pegar, vou receber essas informações e vou calcular o salário total deste ser humano, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma variável. Na verdade, olha só, a gente pode pular um passo aqui. Em vez de eu criar uma variável dados agora, que vai pegar o input.split pelo /n, certo? Porque o nosso split continua sendo pela quebra de linha. A gente dividiu os dados através da quebra de linha, cada dado numa linha. Então, em vez de eu fazer isso aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Na frente aqui do TF8 eu coloco que eu quero tudo isso, eu quero essa input.split. Se eu der um console.log. Na input, olha só, ele vai estar dando erro agora com o meu terminal, meu play aqui. Então eu vou, deixa eu ver se eu consigo editar isso aqui. Não vou sofrer com isso agora não. Então eu vou fazer assim, ó, node index, olha só. Já tenho aqui Manuel 100 e 5.5, tá? Então eu posso fazer direto aqui o split. Não preciso criar uma variável só para o split. Eu posso fazer tudo na mesma linha, tá? Isso até economiza espaço. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter uma variável de nome que vai ter input na posição 0, tá? Input na posição 0 é o nome Manuel. Aí eu vou ter horas trabalhadas, que está no meu array de input. Então, input, quero acessar a posição 1. Então, eu coloco 1. Só que lembra que essas horas precisam ser um número. Então, eu vou colocar aqui number input 1. Beleza? Aí eu também vou ter aqui, ó, valor por hora, que também é um número, vai ser input na posição 2, tá? Esses são os valores com os quais eu vou trabalhar. Eu posso criar uma variável aqui chamada salário, e salário vai ser as horas trabalhadas mais, multiplicadas pelo valor por hora. Beleza? O que eu posso fazer aqui? Em vez de eu ter que colocar o toFixed lá no resultado, eu posso colocar um parênteses em volta de tudo isso e colocar aqui na frente ponto toFixed, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai guardar para mim aqui já, ó, se eu colocar aqui, ó, console.log salário, rodar aqui o código, ele já me mostrou com 2 casas decimais, tá? E aí agora é só mostrar aquele resultado na tela. Colocar 2 classes, olá, e aí eu vou colocar o nome do senhor aqui, ó, que vai ser nome, que está na variável nome. Seu salário desse mês, com base nas horas trabalhadas, é de... E aí eu posso colocar o símbolo do real, cifrão abre chaves, salário. Pronto, fica até bonitinho aqui, ó, fica até mais organizado. Se eu der um node index, olá Manuel, seu salário desse mês, com base nas horas trabalhadas, é de 550. Beleza? Fechou, resolvi o exercício. Vou colocar mais um teste. A Lúcia, 220,50. Então vou colocar aqui, ó, Lúcia, 220,5. Deixa eu ver aqui. Olá, Lúcia. Seu salário desse mês, com base nas horas trabalhadas, é de 4.100. Fechou. Resolvido o exercício. Tá? Próximo. Bora pro próximo. Que o tempo não para. Ó, esse aqui tem 9 linhas de código. Isso porque eu coloquei uns espaços aqui que nem precisava. Vou criar mais uma pasta, então. Vou criar aqui fora. Não pode ser dentro da outra. EX03.
Mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser, eu posso até copiar o index e o stdin e colar aqui dentro, tá? Tem umas coisas que eu faço rápido, mas aí você pausa o vídeo, você faz mais lento, tá? O que importa é eu explicar e você entender. Então, qualquer coisa assiste mais devagar para você não se perder, tá? Então, agora, ó, vou trabalhar com exercício 3. Vou apagar esse conteúdo que está aqui dentro. Aí, vou lá no terminal, ó, eu estou na pasta do exercício 2. Então, eu vou voltar para a pasta da lista e vou entrar na pasta do exercício 3. Pronto, tá ali, ó. Entrei na pasta do exercício 3, tá? O exercício 3 é o seguinte: receba em um arquivo stdin 3 valores, um em cada linha. O nome, o salário mensal e a quantidade total de vendas. Armazene isso em um objeto, aqui é um negócio já diferente, chamado funcionário. Você deve calcular um bônus de 15% em cima das vendas feitas e somar ao salário mensal. Depois mostre para o usuário o valor do bônus e o salário. Beleza, vamos lá, vamos devagar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar aqui no stdin os dados. João, 500, 1.230 e 30. Posso até copiar isso aqui, ó. João, 500, 1.230 e 30. Vou fechar o terminal aqui. Fechei. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, a linha lá da input. Pode ser até dados aqui, se você quiser. Vai ser require fs.read file sync, para a gente conseguir conectar com o arquivo stdin, que tem a cadeia de caracteres do TF8, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer um split desses dados pela quebra de linha, tá? Pelo /n. Fechou? Se eu der um console.log aqui só para a gente testar nos dados, olha só, vou colocar aqui, ó, node index. Tá lá, João na posição 0, 500 na posição 1, 1.230, ó o caminhão passando, 1.230 na posição 2, tá? O que eu vou fazer com isso aqui agora? Eu preciso criar um objeto funcionário. Então, como que eu crio um objeto? Eu vou criar um objeto funcionário, e aí eu declaro como se fosse uma variável normal, então, const, o nome da variável, só que aqui eu coloco chaves, tá? Então, o do array é colchete. Colchete, ó, cadê? Posso até fazer um comentário aqui, ó. Colchete é do array. Quando são chaves, quando são chaves, é do objeto, tá? É assim que funciona. Colchete do array, chave do objeto. Então, ó, esse funcionário tem que ter 3 informações aqui. O nome, a quantidade total de vendas e o salário que ele ganha todo mês. Isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, salário mensal, pode ser salário mensal, e vendas. Pode ser vendas efetuadas. Beleza? Então, quando você coloca um array, ou um objeto é como se fosse uma grande variável que tem tópicos dentro, tá? Então, a grande variável é funcionário. Funcionário tem alguns tópicos. Ele tem nome, ele tem salário mensal e ele tem vendas efetuadas. Esses valores aqui, a gente poderia definir valores fictícios, por exemplo. É o funcionário Márcio, que é um texto. Eu ganho R$2.000 por mês e fiz R$4.000 em vendas, tá? Ó, vou colocar aqui. Toda vez que você vai colocar tópicos, você separa esses tópicos por vírgula, tá? Isso aqui a gente chama de chave e isso aqui de valor, tá? Chave, valor, chave, valor, chave e valor. Como que eu faço para acessar agora uma chave específica? Porque se eu quiser mostrar na tela, console.log, o funcionário, eu vou mostrar tudo de uma vez, ó. Ele está me mostrando aqui todo o meu objeto. Mas eu estou usando o objeto justamente para eu ter acesso também a informações mais detalhadas, mais específicas. Então, em vez de eu acessar o objeto todo, vamos supor que eu queira mostrar só o nome desse funcionário. Então, eu coloco que eu quero acessar o funcionário e o nome dele, tá? O tópico nome. E aí, ó, se eu rodar aqui, ó, Node Index, ele está mostrando só o nome aqui, tá? Deixa eu dar um clear aqui para ele limpar. Então, ó, Node Index, ele está dando, ó, Márcio, tá? Que foi o que eu pedi para ele mostrar. Ah, eu quero ver o salário mensal. Então, eu vou colocar salário mensal. Se eu rodar aqui, ó, ele tem que mostrar 2.000. Tá vendo que tá funcionando, certo? Então, toda vez que você quer acessar alguma coisa dentro de um array, você coloca esse pontinho, ou dentro de um array não, perdão, dentro de um objeto, você coloca esse pontinho e o que você quer acessar, tá?
Nesse caso aqui, essas informações não vão vir aqui criadas pela minha própria mão. Elas vão vir dos meus dados, tá? Então, se eu quero um nome, ó, essa aqui é a posição 0, posição 1, posição 2. Se eu quero guardar um nome, eu vou colocar quem aqui? Dados na posição 0. Tá? Cadê? Opa. Dados na posição 0. Se eu quiser o salário mensal precisa ser um número. Tá? Então eu vou colocar number aqui na frente. Dados na posição 1. E aí eu quero as vendas efetuadas, eu vou colocar um number também. Dados na posição 2. Tá? Então, a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, a única diferença é que agora está tudo dentro de um objeto. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu quiser calcular o bônus, ó, vou colocar aqui, ó, const bônus. Bônus. Bom, sem acento, né? Vou colocar sem acento. O bônus são as vendas efetuadas mais 15%. Então, eu vou fazer assim, ó. Na verdade, cálculo erradíssimo. É 15% das vendas que ele fez. Então, o bônus aqui vai ser vendas efetuadas. Só que eu consigo acessar vendas efetuadas assim? Eu não consigo. Por quê? Porque vendas efetuadas está dentro de funcionário. Então, se eu quero ver as vendas efetuadas, eu vou colocar funcionário.vendas efetuadas, certo? Agora sim. Isso multiplicado por 0,15 para eu ter 15%. Lembra daquele esqueminha? Se eu colocar parêntese, eu posso colocar toFixed aqui e 2 casas decimais. Vamos testar isso aqui, ó, console.log bônus, tá? Se eu rodar, ó, o bônus é de 184,54, que é justamente, inclusive, o que já está aqui dentro, ó, o bônus, 184,54. Beleza. Agora, eu posso criar também uma variável salário total. Salário total vai ser o salário mensal mais o bônus. Aí, em vez de eu colocar o toFixed, quer dizer, eu vou deixar o toFixed aqui, mas eu também vou colocar, por garantia aqui na frente, um toFixed, tá? toFixed 2. Beleza? E agora sim, na verdade na soma eu não preciso. Na soma eu não preciso porque o bônus já vem com 2 casas decimais. O salário mensal sempre vai vir com 2 casas decimais. Então não vai dar para ter mais uma casa decimal, não vai dar para inventar mais uma casa decimal ali. Então eu vou fazer o seguinte, console.log, e aí eu tenho 3 linhas para imprimir aqui. Em vez de eu colocar tudo corrido, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as 2 crases, vou separar com Enter e vou escrever aqui no meio, tá? Então, tem uma crase aqui embaixo, outra crase aqui em cima e o texto vai aqui no meio. Então eu vou escrever assim, ó, funcionário, que é o funcionário, que eu vou colocar o nome dele aqui, que é funcionário.nome, tá? Vou colocar aqui bônus. Bônus é dinheiro, então é real. Aí, cifrão, abre e fecha chaves, bônus. E por último, eu vou colocar uma aqui, que é o salário total. E aqui já encontrei um erro já aqui, ó. Como que eu estou acessando o salário mensal sem colocar o nome do funcionário aqui? Então, é funcionário.salário mensal. Tá? Até aparece aqui, quando eu coloco funcionário, as opções que eu tenho lá de dentro de funcionário, que é nome, salário mensal e vendas efetuadas. Tá? Então, aqui eu vou colocar salário total, que vai ser o símbolo do real, salário total. Tá? Vamos testar isso aqui? Deixa eu rodar aqui, Node Index, funcionário João, bônus, 184,54, salário total, 184,54. Já sei o que eu estou cometendo de erro aqui, ó. O que eu fiz? Olha só. Isso aqui é um número, mas quando eu converto aqui, ele fica como texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse toFixed daqui. Vou tirar esse toFixed daqui. A intenção foi boa, mas não deu certo. Vou colocar esse toFixed aqui na frente do salário total. toFixed. Tá? E aí, o meu bônus,
eu posso fazer aqui na frente mesmo. Bônus.toFixed 2, tá? Vamos ver, vamos testar. Node index, tá aqui, ó. Funcionário João, bônus 184,54. Salário total 684,54, beleza? Então, esse era o exercício 3. Exercício 4 e último. X04. Novo arquivo. X0, vou colocar index.js. Posso criar também um std. Dessa vez eu não copiei, né? stdin. Ó, tá vendo? Cada hora eu faço de um jeito. Então aqui eu vou ter que receber dois números. Vou colocar até aqui, ó, 1 e 3. Na verdade, não precisa nem copiar. 1 e 3. Eu vou receber o código de um produto. Vou calcular o preço total e mostrar na tela desse jeito aqui, ó, tá? Como que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que fazer um array de objetos. Então é assim, ó. Primeiro eu vou criar aquela linha de conexão, né? Vou colocar dados de novo, que vai ser require fs read file sync stdin utf8 ponto split. E aí eu vou fazer o split também no barra n, contra barra n. Beleza. Só vou receber aqueles números. Eu tenho que criar aqui, antes de tudo, um array de objetos. Então eu vou colocar aqui com os produtos é um array, certo? Eu poderia criar um array de produtos aqui. Eu poderia criar cachorro quente. Poderia depois colocar aqui Coca-Cola. Poderia colocar, enfim, bolo. Só que eu só tenho a informação do nome desse negócio. Eu quero mais coisa além do nome. Eu quero saber o preço, quero saber o código, quero saber todas as informações possíveis desse produto. Num mundo real, você teria o código de barras, enfim, um monte de coisa. O fornecedor, a produtora, enfim. Então, nesse caso aqui, como que a gente cria um array de objetos? Em vez de eu colocar só isso aqui, eu vou colocar aqui um objeto, certo? O símbolo do objeto não é... A gente viu até no exercício 3 aqui, ó. O símbolo do objeto não são as chaves? Então, a mesma coisa que eu vou colocar aqui, ó, as chaves. Só que para não ficar desorganizado aqui, para eu criar um monte de coisa tudo na mesma linha, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou separar esses colchetes aqui, vou colocar as chaves aqui e também vou separar, tá? Então, o primeiro produto é um cachorro quente, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, código. Código é 1. O preço. A gente pode até colocar preço unitário. Preço unitário é 5. Vírgula. O nome do produto. Cachorro quente. Beleza. Professor, como é que eu faço para acessar agora esse nome aqui? A gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhava com array e com objeto. Então, ó, se eu quero acessar uma posição do array, ó, vou colocar aqui, ó, ponto .log. Meu array é o array de produtos. Se eu quero acessar uma posição dele, eu coloco os colchetes e a posição. Nesse caso aqui, isso aqui é a posição 0. Aí, da posição 0, eu quero acessar alguma coisa que está dentro do objeto. Então, eu quero colocar o nome aqui, ó. Então, eu coloco ponto nome, tá? Se eu colocar node index, ó. Peraí. Lembrei aqui, ó. Peraí. Clear. Eu tenho que sair da pasta do exercício 3, então eu vou colocar cd, ponto. Vou entrar na pasta do exercício 4, x04. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou rodar index, node index. Ó, cachorro quente, tá? Tá mostrando, tá tudo funcionando então, tá tudo tranquilo. A gente tem que criar isso aqui para os outros 5. Então eu posso fazer o seguinte, ó, vou copiar isso aqui, vou colar uma, vou colar 2, vou colar 3 e vou colar 4, tá? Código 2, preço unitário, 3.5. Então eu vou colocar aqui, ó, 3.5. O produto é o sanduíche natural. Então eu vou selecionar isso aqui, ó, sanduíche natural. Depois eu tenho 3, que é 4,80, que é o bolo. Então, código 3, que é 4,80, que é o bolo. Depois eu tenho o 4, que é 8,90, que é o misto quente. 4,
que é 8,90, que é o misto quente. Deixa eu colocar aqui, ó, misto quente. E eu tenho 5, que é 7,30, que é a Coca-Cola. 5, que é 7,30, que é a Coca-Cola. Vou colocar aqui, ó, Coca-Cola. Beleza? Tenho todo. Se eu colocar aqui para mostrar produtos, olha só o que vai aparecer, ó. Ó, tá aqui, ó. É um array com vários objetos. É assim que ele mostra, tá? Tudo certinho. Na vida real, a gente trabalha muito com isso aqui. Se eu posso até mostrar um exemplo aqui agora, ó. As APIs, geralmente, ó, deixa eu ver aqui, ó, REST Countries, API. Olha aqui, ó, API REST. Vamos fazer um teste aqui de uma API pelo nome, ó. Vamos supor que eu queira pesquisar um país. Isso aqui é uma API de países, tá? Então eu vou pesquisar um país aqui, ó, o país Peru. Olha só, é um array e dentro tem um objeto, que dentro tem um objeto, que dentro tem um objeto. Então eu posso fazer alinhamento do alinhamento, do alinhamento, do alinhamento, quantas vezes eu precisar. Eu tenho um objeto que pode ser um array, que pode ter outro objeto dentro. Então, depende do que eu preciso fazer. Depende, tá? Mas isso aqui é muito comum, por isso que eu estou mostrando para vocês o array de objetos, tá? Então é o seguinte. Deixa eu fechar isso aqui. Olha só. Agora, a gente tem que fazer o quê? A gente vai verificar o número que o usuário digitou de código. Eu quero produto 1. E aí, se for 1, depois eu vou pegar e multiplicar pela quantidade e mostrar aquela mensagenzinha que está aqui, ó. Essa mensagenzinha que está aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para facilitar, a gente vai fazer um switch. Lembra do switch? Fazer um switch aqui. Com quem? Com uma informação que a gente está recebendo aqui do dados, ó. Onde que vem o código do produto? Na posição 0 do array de dados. Então, eu vou colocar switch dados na posição 0. Aí, o caso aqui, ó, case. Só que aí o case eu não posso colocar case 1 assim, porque eu não estou convertendo o meu dados para um number. Eu estou deixando ele como se fosse um array, ou como se fosse uma string. Então, aqui eu vou colocar case 1. Ou seja, caso o usuário tenha digitado 1, o que vai acontecer? Eu vou mostrar no console aqui o seguinte, ó, console.log, e aí eu posso fazer aquele console bonitinho aqui, ó. Console aqui, e eu posso copiar daqui, aproveitar que nós temos essa oportunidade. Você também tinha essa oportunidade. Deixa eu ver aqui. Copiar aqui. Aqui, ó, produto selecionado. Pronto. Então, ó, esse texto vai ser assim, ó. Eu sei que o produto 1 está na posição 0 do array. Então, eu vou colocar produtos na posição 0, ponto código, tá? Quero mostrar o código do produto. Aí eu quero o nome do produto. Então eu vou colocar aqui, ó. Cifrão abre chaves, produtos na posição 0, ponto nome, tá? Aí eu quero o preço unitário do produto. Eu vou colocar assim, produtos na posição 0, ponto preço unitário. E eu quero o total a pagar. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Produtos na posição 0, ponto preço unitário, multiplicado por dados na posição 1, tá? Lembrando que em dados na posição 1, nós temos a quantidade desse produto que o usuário vai consumir, tá? É isso aqui. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vou rodar aqui Node Index. Olha só, produto selecionado, foi o produto 1. Nome do produto, cachorro quente. Preço unitário, 5. Total a pagar, 15. O que faltou aqui? ToFixed, tá? Então, na frente aqui do preço unitário, eu vou colocar ponto ToFixed 2. E aí, eu vou selecionar tudo isso aqui, porque eu tenho uma operação, e depois da operação, que eu quero definir as casas decimais, então eu vou colocar um parênteses aqui em volta, vou colocar ponto ToFixed 2. Tá? E aí, vamos testar aqui agora. Node Index, aqui, ó.
Produto selecionado 1, nome do produto cachorro quente, preço unitário 5, total a pagar 15, tá? Essa mesma coisa aqui, a gente vai fazer para todos os outros, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Case. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Existe um atalho que se eu selecionar isso aqui, apertar Shift, Alt e a setinha para baixo, ó, ele duplica para mim. Olha só que bonitinho. Beleza. Então eu tenho deixa eu dar só um Enter aqui para ter um espacinho. Eu vou ter o 2 aqui, ó. Então o 2. Aí eu vou trocar aqui por 1, aqui por 1, aqui por 1, aqui por 1. Tá? Vou trocar. Então quando 2 aqui, aqui é 1. Aqui é 3. Então aqui é 2, produto 2, produto 2, produto 2, produto 2. Produto 2, né? Aqui é o produto 4. Então aqui eu vou ter 3, 3, 3 e 3. E aqui é o 5. Então aqui eu vou ter 4, 4, 4 e 4. Beleza? Fechou. Então agora só para a gente testar com outro valor aqui, ó. Esse era o código maior, com certeza, dessa lista. Sem sombra de dúvida. Vou colocar aqui, ó, 4 e 2. 4 e 2. Tá? É um caso aleatório que pode, inclusive, não estar funcionando, né? Vai que eu fiz alguma coisa errada. Node Index. Produto selecionado. Fiz um negócio errado aqui, ó. Esqueci de um esquema. Toda vez que você coloca um case, você tem que colocar o break aqui embaixo. Então, break, tá? Porque depois que ele entra no case, ele vai tentar verificar nos outros. Então, case break, break, break e break, tá? Pronto. Então, vamos rodar de novo aqui, ó. Vamos ver se vai dar o mesmo erro. Ah, não, agora não deu. Deixa eu dar um clear. Rodar de novo. Produto selecionado, produto 4. Nome do produto, misto quente. Preço unitário, R$ 8,90. Total a pagar, R$ 17,90. Vamos conferir? R$ 8,90, R$ 17,90, misto quente, produto 4. Beleza? Tá funcionando. E é assim que funciona quando você usa o stdin para receber as informações que o usuário digita, tá? Valeu? É isso por agora. É uma lista grande, então tá todos os exercícios estão aí. Divirta-se corrigindo, estudando. Falou!